Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Quero nessa oportunidade falar um pouco o quanto estamos próximos do fim. Eu tenho aqui comigo um comentário do irmão David Messias, que fala sobre a pandemia que estamos vivendo atualmente, fala também sobre guerras, escuridão e o arrebatamento, que acredite se quiser, está mais perto do que nunca. Então, primeiro eu vou ler o comentário, depois eu vou comentar o que o irmão David escreveu. E por último, eu quero deixar aqui uma mensagem sobre esses últimos derradeiros momentos finais da igreja aqui na Terra, tá certo? Eu quero ler aqui o comentário do irmão David Messias. O Apocalipse já começou. 4 cavaleiros, 4 estações. Primeiro, cavaleiro branco, cor da medicina. Coroa, corona. O vírus deu muito poder ao anticristo. Tornou-se pandemia em março e começou a dar trégua em junho. Primavera, hemisfério norte. Segundo cavaleiro, vermelho, cor de várias bandeiras de países em conflito. Foi-lhe dada uma grande espada e trará guerra. Virá nesse verão que começou com o eclipse anular e terá seu ápice no dia 17 de Tamuz, que é no dia 9 de julho, ao dia 5 de agosto, data da destruição do templo pela Babilônia e também por Roma, mais de 600 anos depois. Jesus nos advertiu sobre o verão. Terceiro cavaleiro, preto, cor da escuridão, apagão anunciado pela elite. Virá no outono, que este ano começa dia 20 do 9, coincidentemente na festa de trombetas. E muitos servos de Deus sonhando com trombetas e escuridão. Ele traz uma balança, julgamento, e fala sobre trigo, grão que passa pelo tribulão, tribulação, para se separar da casca, e sobre a cevada que é limpa pelo vento, Espírito Santo. Os dois foram comprados por 1 denário cada, valor de um dia de trabalho. Assim como na parábola do bom samaritano, o Senhor nos comprou por 2 denários, 2 dias na sepultura, e voltará para nos resgatar após 2 dias, 2000 anos. Quando? No grande dia do Senhor, dia de trevas, apagão, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, escuridão. Vem como ladrão à noite, escuridão. Então temos a pandemia, temos as guerras, e no apagão seremos arrebatados. Quarto cavaleiro, é o amarelo ou verde. Trará consigo o inferno e a morte. Mais de 2 milhões de pessoas morrerão. Aleluias, Maranata. Então, eu gostaria de expor aqui o meu ponto de vista sobre essa questão do Apocalipse. Eu acredito sim que nós estejamos no Apocalipse. Eu acredito que o Apocalipse já tenha começado. Até mesmo porque, antes da gente estar passando por tudo isso, que o mundo todo está passando por essa questão de pandemia, eu lembro que foi visto no céu diversas vezes, lua de sangue. O Senhor Deus mostrou, e lua de sangue significa juízo vindo sobre as nações. Então o Senhor Deus, ele mostrou que ele iria derramar o juízo dele sobre as nações. E essa pandemia, ela comete no mundo todo. E não é apenas a pandemia. Tem nuvens de gafanhotos que parece que está perto da Argentina, está vindo aqui para o Brasil, e dizem que essas nuvens de gafanhoto ela pode destruir plantações, e se destruir plantações pode faltar alimento, e muitos irmãos em Cristo já falaram que receberam de Deus que vai vir fome no Brasil e no mundo novamente. Tem também aquela vespa gigante que mata pessoas em fração de minutos. Então eu acredito que o juízo de Deus esteja sendo, sim, derramado sobre a terra. Talvez a gente passe pelo comecinho da grande tribulação e ainda não tivemos esse entendimento. Tem até um comercial do Itaú, aquele banco que falou que a nossa liberdade vai até 2023, eles fizeram um novo comercial. E deixar ali uma mensagem subliminar falando que tudo isso que está acontecendo é apenas o começo, como sempre, de uma forma subliminar. Esse é só o começo. E bate junto com o que o mundo todo está passando sobre essa pandemia, porque já foi falado que a nossa vida nunca mais vai voltar ao normal, e depois dessa doença muitas outras pandemias e epidemias estariam vindo aqui no nosso mundo, infelizmente. Bom, eu quero comentar aqui primeiro sobre o Cavaleiro Branco, que é o da medicina. Eu já expus aqui no canal que eu creio que de fato essa doença seja verdadeira, mas eu tenho as minhas críticas para estar fazendo sobre essa doença. Eu já expus aqui que para mim essa doença ela foi criada em laboratório pelos senhores do mundo. E o mais incrível de tudo é que quem acompanha o canal sabe que primeiro eu expus
Essa é a minha opinião. E depois de 2 semanas, a revista Isto É, ela fez uma reportagem falando exatamente sobre isso, que essa doença ela foi criada em laboratório. Para mim, essa doença que é acometida pela nova Ordem Mundial da Saúde é uma forma de reduzir a população, que é também uma outra mensagem subliminar muito falada em comerciais e filmes. E o próprio sistema governamental brasileiro já falou que nós estamos na nova Ordem Mundial da Saúde. E tem até uma reportagem que saiu de um rapaz que ele pegou esse vírus e depois ele foi para o hospital. Chegando no hospital, deu positivo, ele foi entubado e depois que ele estava entubado, ele descobriu que os médicos iriam desligar o aparelho onde ele estava. Então, o que o rapaz fez? Ele entrou em desespero, mandou áudios através do WhatsApp para a família dele, falando que o aparelho seria desligado e que ele certamente iria morrer. Então, no meu entendimento, eles, o sistema, os senhores do mundo, a elite, eles estão querendo matar muita gente usando essa doença como desculpa. E infelizmente é assim que eu enxergo. Uma outra coisa é esse negócio de usar máscara, que na verdade é para baixar o sistema imunológico das pessoas. E quando vier uma segunda onda dessa doença, porque vai vir uma segunda onda, a própria imprensa já falou que vai vir uma segunda onda dessa doença. Então, quando vier uma segunda onda dessa doença ou uma outra epidemia, todo mundo já vai estar fraco, principalmente aqueles que obedecem tudo aquilo que o sistema fala. Se o sistema fala que é para todo mundo usar máscara na rua, dentro de casa, e aquelas pessoas que obedecem, essas vão ser pior, porque elas vão estar com o seu sistema imunológico fraco e quando vier uma segunda onda ou uma outra epidemia, a pessoa pode não aguentar o agravo da doença e fica mais fácil dela morrer. Eu enxergo assim. Quero comentar aqui sobre o segundo cavaleiro, que é o vermelho. Esse segundo cavaleiro do Apocalipse, ele traz guerras. E no comecinho desse ano, dia 3 de janeiro, o Donald Trump ele autorizou ataque que matou o Qassem Soleimani, do Irã. O que pode fazer com que acreditemos que uma guerra esteja para acontecer, e se possível, talvez, ainda nesse ano. Tem uma capa de revista chamada The Economist, onde tem muitas mensagens subliminares nessa capa. Se eu não me engano, norte-americana. A primeira palavra é T, T-H-E, com 3 letras. Tem 3 letras nessa palavra e foi no dia 3 de janeiro que um ataque americano aconteceu contra o Irã. A capa de revista ela tem 12 linhas, uma linha representando cada mês do ano. E agora, presta aqui muita atenção. Na 11ª linha está escrita a palavra War, que em inglês significa guerra. E na 12ª linha está escrito Rússia. Ou seja, talvez ali seja uma mensagem subliminar, eles dando a entender que uma terceira guerra mundial pode acontecer no mês de novembro entre a Rússia e os Estados Unidos da América. O terceiro cavaleiro é preto, que é a cor da escuridão. E muitos irmãos em Cristo já sonharam com os 3 dias de escuridão. A própria mídia já anunciou que vem um apagão por aí, e quando a imprensa mostra subliminarmente o apagão em capa de revista com a capa toda preta, e em comerciais, quando fala sobre apagão, como eu já vi aqui pelo YouTube, a rua toda deserta, e vai ser bem por aí mesmo, porque quando esse apagão acontecer e o mundo todo estiver em 3 dias de escuridão, porque os 3 dias de escuridão vai ser no mundo todo, as pessoas não vão nem sequer querer sair da sua casa para poder fazer compra ou qualquer outra coisa, porque ninguém vai conseguir enxergar o que vai estar do seu lado. Vai ser 3 dias de apagão total no mundo todo. E uma outra coisa que eu penso também é que essa escuridão ela pode também, além do literal, ela pode ser simbólica, ela pode ser espiritual, porque quando esse terceiro cavaleiro preto for liberado e trouxer essa escuridão, talvez signifique que o mundo todo já esteja na grande tribulação, porque eu acredito que a grande tribulação ela possa começar com a terceira guerra mundial, onde o anticristo se levanta e faz o acordo de paz, paz e segurança, onde o próprio anticristo mais para frente, depois de 3 anos e meio, ele quebra o acordo. Então eu acredito que essa escuridão, eu acredito muito que ela seja no literal, os 3 dias de escuridão. Só que ela pode ser também no mundo espiritual, simbolizando que o mundo todo estaria em trevas, porque a grande tribulação já teria começado. Então, se o ensino do irmão Davi estiver correto, a igreja ela é arrebatada no mês de setembro, onde aconteceria a festa de trombetas, que é uma outra coisa também que está todo mundo sonhando, que o arrebatamento pode acontecer na festa de trombetas, e logo em seguida o apagão. Então, primeiro o arrebatamento em setembro, pode acontecer em setembro, só que se o arrebatamento acontecer em setembro, vai ser apenas dos 144 mil,
Porque a Bíblia fala em Apocalipse 14 de 3 arrebatamentos. O primeiro é os 144.000 e depois tem a grande colheita da terra, que é a colheita da cevada e depois a colheita das uvas. Aí, o que eu acredito, e tudo se encaixa corretamente, é que quando o quarto cavaleiro for liberado, que é o amarelo, ele é o cavaleiro da morte e do inferno. E qual é a última colheita que fala em Apocalipse 14? Não é a colheita das uvas? É a colheita das uvas. E o que tem a ver o quarto cavaleiro amarelo, que é o cavaleiro do inferno e da morte, com a colheita das uvas? Irmãos, para se fazer vinho ou suco de uva, antigamente, colocava-se as uvas no chão e os trabalhadores, os profissionais, iam lá e pisoteavam nas uvas até sair o suco, até sair o caldo. Então, eu acredito muito que essa colheita das uvas seja aqueles cristãos ou aquelas pessoas que estiverem na grande tribulação e que não queiram ficar sem comprar e nem vender. Então, eles vão aceitar a marca da besta. Porém, quando Cristo voltar na sua segunda vinda, essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo junto com Satanás, porque Satanás será lançado no lago de fogo junto com seus seguidores. E como que eu posso ter certeza que esse quarto cavaleiro, que é o inferno e a morte, ele está ligado com a colheita das uvas? Porque, olha só o que está escrito aqui, no Apocalipse 14, versículo 19 e 20. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, essa colheita das uvas pode ser as pessoas que se reportaram ao governo de Cristo, aceitaram a marca da besta, e quando Cristo volta, essas pessoas são lançadas no lago de fogo junto com Satanás. E é aí que entra então o quarto cavaleiro, que é o inferno e a morte.